Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor. Aleluia. Amém. Você pode tomar o seu assento, pode se assentar. Nós estamos vivendo uma série de mensagens. Quem já tomou posse da nova série? Quem já está vivendo esse posicionamento, está vivendo o resultado. Porque a vida, meus irmãos, ela só responde quando nós de fato, nós realmente nos posicionamos. Muitas vezes nós simplesmente ouvimos, mas a Bíblia fala que felizes não são aqueles que ouvem, mas aqueles que ouvem as... Vamos lá, gente, e as... O que vocês estão bagunçando aqui atrás de mim aqui? Tá me confundindo tudo aqui, né? Vai prestar atenção em mim, deve estar pensando no trânsito aqui atrás. Aqui. Meus irmãos, nós temos um pensamento conosco, que o seu posicionamento define os seus limites. O meu posicionamento define os meus limites. E eu tenho falado com Deus que eu quero viver algo além do que simplesmente o comum. Que existe uma estrada chamada, sabe, a estrada do natural. Existe o caminho do natural. Existe o caminho daquilo que é simplesmente comum você viver, você praticar, porque você segue esse caminho. Mas a Bíblia fala também que existe o caminho do sobrenatural. Existe o caminho das placas que diz isso é possível. Se você fizer isso, você alcança aquilo. Se você fizer dessa forma, você alcança esse outro objetivo. E há muitas pessoas que gostam de viver simplesmente aquilo que é possível. Mas eu posso afirmar para você que tudo aquilo que é possível não é o melhor que Deus tem para nós. Porque Deus quer que nós vivemos o caminho do impossível. E você sabe que o impossível sempre fez parte da vida de pessoas que são ousadas. Não é daqueles que são tímidos. Não é daqueles que simplesmente ouvem, sabe, e ficam contemplando, e ficam vendo o que os outros estão fazendo, não. O caminho do impossível é aquele que tem sede, sabe, de viver algo a mais. Aquele que quer viver algo a mais. Aquele que não aceita viver simplesmente o comum. Dizer assim, mas eu vou passar uma vez só aqui, eu não vou me arriscar. Eu vou passar uma vez só aqui e eu não vou além. Eu ouvi uma frase do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ele diz o seguinte, para a sua nação: nós vencemos o Egito, nós vencemos Faraó, e nós venceremos o coronavírus. Esse cara, ele olha para a história de Israel, e ele diz assim, eu conheço a nossa história, eu sei o que já enfrentamos, e eu sei que muitas vezes nós éramos improváveis, mas nós vencemos, porque existe uma coisa em nós, a graça de Deus é sobre nós. E aí Deus, sabe, visitou o meu coração e Ele perguntou para mim, ei, você sabe quem é a igreja? Você sabe o que essa igreja já enfrentou? Você sabe para que ela chegasse até nos seus dias e você viveu o que você vive? Você sabe qual é a história dela? Você sabe como ela nasceu? A igreja nasce debaixo, sabe, de uma guerra, ela nasce debaixo de perseguição. Uma igreja que ela nasce por promessa, mas ao mesmo tempo que uma promessa existe, nos céus existe uma perseguição na terra. Mas essa igreja faz uma coisa, ela toma um posicionamento. E quando essa igreja se posiciona, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vem sobre essa igreja. E essa igreja se torna uma igreja vibrante. Uma igreja atuante, uma igreja contagiante. E às vezes eu falo para Deus, Deus, eu quero viver isso. Sabe, eu quero chegar na igreja, sabe, ver aquelas pessoas que saíram de casa para adorar a Deus. Aquelas pessoas que saíram de casa com o coração pegando fogo e diz, hoje eu vou dar um glória a Deus, daquele de estremecer o inferno e glorificar os céus.
Sabe assim, quando algo começa a invadir o nosso coração e você não consegue mais viver simplesmente uma vida, sabe, simplesmente que ela é fria ou ela é simplesmente comum, mas você entende que esse ambiente, ele é um ambiente diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e se Ele está aqui, Ele está dizendo que existe possibilidades de coisas extraordinárias acontecer, que quando nós nos reunimos, quando nós oramos, nós estamos criando um ambiente para que a mão de Deus faça sobre a face da terra aquilo que os homens não podem fazer. Mas às vezes nós chegamos num culto apenas para contemplar. E hoje eu quero compartilhar com você sobre uma mulher que ela saiu da casa dela dizendo: hoje eu vou tocar em Jesus. Ela saiu da casa dela dizendo: hoje eu vou tocar em Jesus. Porque, meus irmãos, muitas pessoas também naquele dia saíram das suas casas para ver Jesus. Há outras muitas pessoas que saíram da casa para ver milagres. Mas aquela mulher falou: não, eu saí de casa hoje, mas eu vou tocar em Jesus. Eu não sei, meu irmão, se você veio aqui ver cantar louvor. Eu não sei se você veio aqui ouvir uma mensagem, ou se você veio aqui para tocar em Jesus. Porque ver Jesus é uma coisa, tocar em Jesus é outra. Pessoas que simplesmente viram Jesus e voltaram para casa, simplesmente dizem: eu vi um milagre. Ela falou: não, eu toquei, eu vivi o milagre. Existe uma diferença. E é isso que nós precisamos. Quando Deus está dizendo posiciona-se, é porque Ele está dizendo para mim e para você: eu não quero que você contemple, eu quero que você viva. Eu quero que você entenda que existe algo que eu quero fazer na sua vida e através da sua vida. A Bíblia começa contando a história dela em Marcos 5:25, e disse: aquela mulher, havia 12 anos que ela padecia de um fluxo de sangue. 12 anos. Então, significa dizer que 12 anos, quando a mulher, ela vivia esse fluxo de sangue, ela era tida como imunda em Israel. Então ela começou a perder o convívio. Ela começou a perder os amigos. Ela começou a perder os seus parentes. A sua casa, o seu lar, deixou de ser um lar de amor para ser um lugar de exclusão. E de repente, como se não só bastasse que a enfermidade tocou o seu corpo, agora a solidão invadiu a sua alma. E de repente essa mulher tem uma coisa nela. Apesar de ela estar vivendo, sabe, as pessoas deixando ela sendo abandonada, mas ela não desiste. Ela continua. Enquanto tinha nela fôlego de vida, havia esperança naquela mulher. Enquanto tinha um centavo para gastar, ela procurava um médico. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: uau! Sabe que pessoa, que expressão de fé, que pessoa que não desiste. E a Bíblia fala que ela ia de mal a pior. Mas mesmo indo de mal a pior, ela não desistia. Ela tinha convicção: um dia eu vou ser curada. Um dia a minha bênção vai chegar. E de repente um dia, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, algo invade o coração dela. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar. E quando ela ouve falar, algo queima dentro dela. E ela falou assim: eu vou ao encontro dele. E alguém certamente que falou para ela de Jesus, falou: o seguinte, hein? Esse cara é extraordinário. Ele cura, ele faz maravilhas. E alguém deve ter contado assim: sabe, esse cara já estragou um monte de velório. Porque Jesus, meu irmão, ele estragou todos os velórios que ele foi, estragou todos. Não é verdade? Todos os velórios que Jesus entrou, o morto ressuscitou, não teve velório. Até o dele mesmo ele estragou, né? Porque ele morreu no terceiro dia e ressuscitou. Então Jesus é especialista em estragar, sabe, velório. O negócio com ele, eu acabo com qualquer velório que tem. Chamava Jesus, não tinha mais velório. E aí você, esse cara estraga velório, falou para a mulher. Só que tem o seguinte: quando você chegar diante dele, ele faz uma pergunta para todos: o que você quer? Aí você responde: eu quero ser curada. E ele vai falar: você crê? E aí você tem que ter fé. Ela falou: maravilha, é isso? Para quem vive o que eu vivi, 12 anos, eu tenho convicção, eu vou chegar diante dele, se ele fizer essa pergunta, está tudo certo. O problema é que quando ela saiu de casa, ela se deparou com uma multidão. E quando ela enxergou a multidão, ela percebeu que a multidão era tão grande que não tinha como ter acesso a Jesus. Ela olhou e falou assim: é impossível chegar lá. Ela desistiu? Não, ela só mudou a estratégia. Mas ela não desistiu. Porque existe problema na nossa vida,
Que às vezes nós tomamos um posicionamento, mas todas as vezes que nós nos posicionamos, algo vai acontecer para nos fazer parar. Existem pessoas que dizem assim, eu quero mudar de vida, ela se posiciona, quando ela vê o primeiro obstáculo, a primeira multidão, ela desiste. Eu gosto de algumas histórias bíblicas, quando os 4 amigos chegou diante da multidão, e Jesus estava em Cafarnaum, e cercaram toda a casa, e eles não tinham como entrar, porque a multidão havia cercado. Ele falou, não tem problema, não dá para entrar pela porta, não entra pelo telhado, mas a gente não desiste. Deus gosta de quem não desiste. Isso invade o coração de Deus. Pessoas que não recuam. Sabe, Deus tem falado comigo, às vezes eu falo, Deus, eu quero viver um avivamento na igreja, a comunidade da palavra, eu quero que os dons começam, a inundar no nosso meio. Às vezes começa no meu coração, eu começo a pensar, Deus, mas será que os dons realmente não era só para a igreja de Atos? Será que, a sombra curar? De repente o cara diz, eu não tenho prata nem ouro, levanta e anda. Será que essas coisas não eram só para Atos? Será que não era só para aquela igreja? Será que o Espírito Santo que vem, invade o coração de uma igreja que é poderosa, será que não é só lá? Começa, a multidão dos questionamentos invadiu o coração, e aí Deus começa a falar comigo, você precisa escolher, você precisa definir, porque eu já deixei claro, que os sinais seguirão ao que creem, em meu nome, você fará coisas maiores do que a que eu fiz. O que você precisa fazer é simplesmente crer. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não cremos. Nós estamos diante de situações que estão nos desafiando. Situações que estão muitas vezes nos confrontando. Mas diante das situações que nós estamos vivendo, nós paramos, nós falamos que nós cremos em Deus. Até que todas as coisas estão soprando a favor. Mas quando alguma coisa sopra contra, a gente já começa a esmorecer. Alguma coisa já começa, nos desanimar. E Deus está dizendo, ei, peraí, você realmente quer ou você não quer? Você precisa ter posicionamento. E aquela mulher então, ela toma um posicionamento. Eu vou até Jesus. Eu vou. Quando ela está indo, ela vê a multidão, ela falou, para conversar não vai não. Mas eu só preciso tocar nas suas vestes. Eu só preciso tocar. E eu fico imaginando a luta daquela mulher. Para entrar no meio da multidão, dá licença, empurrar um, empurrar outro, e ela só tentando colocar a mão. Ela falou, eu só preciso relar naquela veste. Ela colocou isso na mente dela, eu só preciso tocar. Eu sei que algo vai acontecer. Ei, o que está impedindo você de alcançar o seu milagre? O que está impedindo você de alcançar a bênção que você tanto busca? Qual a incredulidade que invadiu o seu coração? Qual é o problema que invadiu a sua alma? Qual é o abatimento que veio sobre você? Quantos de nós, Deus está dizendo assim, ei, eu estou só te observando, não desiste não, continua, vai lá, o problema está aí, a multidão está aí, o gigante está aí, mas lembra da história de Davi? O cara venceu o gigante, sabe por quê? Porque eu sou vencedor de gigante, eu sou aquele que dou a pedra, eu sou aquele, que dou as estratégias, sou eu que dou, o que eu quero, alguém simplesmente que acredita, que o impossível é possível, que o sobrenatural é real, que Deus existe, e que esse Deus que existe, Ele está aqui hoje, e sabe o que Ele está procurando aqui hoje? Alguém que em meio a essa multidão, está disposto a tocar nele, alguém que saiu de casa, não para assistir um culto, alguém que saiu de casa com um pensamento, de dizer, hoje eu vou tocar, eu quero parar de ir na igreja por ir, eu tenho falado isso com Deus, eu não quero mais ir em culto por ir. Eu não quero mais reunir por reunir. Muitas pessoas vêm à igreja porque gostam dos amigos, eu também gosto. Muitas pessoas vêm à igreja porque depois que acaba o culto a gente vai para algum lugar, eu também gosto, é legal. Mas precisa existir coisa muito mais profunda nisso tudo. Precisa vir um encontro real com Ele. Eu falei, Deus, eu cansei de oração, que a gente ora e fica torcendo depois para dar certo. A gente ora e fala, Deus faz, vai Deus. Enquanto Deus nunca mandou a gente torcer, Ele só mandou a gente declarar. Porque tudo é possível ao que crê, tudo. E aí a gente às vezes não vive o sobrenatural. Quantas vezes a gente está debatendo conosco mesmo,
sobre o que nós estamos vivendo. E aquela mulher, então, ela ensina tanto, né? Que ela não para, ela não desiste, ela arruma outra estratégia, mas ela continua e ela vai em frente. Eu sei que por muitas vezes eu perguntei para o Espírito Santo se ele era tão poderoso como ele era na igreja primitiva. Se ele é tão real como ele era lá. Ou se tudo que está escrito não é tão verdade. E aí eu li uma frase do Bill Johnson, que ele diz assim: o problema da igreja atual é que ela adora um livro que a igreja de Atos não tinha. Nós adoramos os relatos de Atos dos Apóstolos. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos não vivia e não tinha aqueles relatos na mão. Enquanto elas não tinham relatos, eles viviam o sobrenatural. Às vezes a gente fica tão preso no relato que a gente esquece que o mesmo Espírito que promoveu aquele povo é o mesmo que está aqui hoje. O problema é que a gente entra num culto como esse e às vezes nós não acreditamos que ele é real. A gente chega aqui e a nossa cabeça está lá fora. A gente entra aqui, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente não se posiciona a ouvir a palavra de Deus. A gente não dá crédito à palavra de Deus. Qualquer coisa tira a nossa atenção. E tudo que o diabo quer é que você perca aquilo que Deus quer semear no teu coração. É tudo que ele quer. Tudo que ele quer é que você se distraia por algum momento, por alguma coisa. E quando você se distraiu, ele venceu. Porque tudo que ele quer é um povo que realmente não acredite no poder da oração. Uma igreja que fala de oração, mas não ora. Uma igreja que fala dos céus, mas nem sabe se ele é real. E a gente chega num culto então e na onde essa pessoa está aqui dizendo assim: eu quero me derramar sobre a sua vida. Eu quero que você seja a transformação dessa geração. Eu quero que você seja a mudança, sabe, do meio aonde você está vivendo. E às vezes a gente está assim, marcando 0 hora. Mas aquela mulher toca. E a Bíblia fala que quando ela tocou, Jesus parou. Jesus parou e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falaram: Senhor, mas a multidão te oprime e você pergunta: alguém te tocou? Ele falou: ei, calma. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quando você vai até Jesus e simplesmente tromba com Ele, esbarra nele, você pode até ter tocado em Jesus. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Não foi da veste dela da veste dele que saiu o poder. Ela falou: eu só preciso tocar nas vestes, que era tudo que dava para ela fazer. Ela falou: o máximo que eu consigo é tocar nas vestes. Mas não foi da veste que saiu o poder. Porque a Bíblia vai dizer que os soldados rasgaram as vestes, ficaram com as vestes. E sabe o que aconteceu na vida deles? Nada. Porque não é das vestes que sai poder. Mas é dele. E aí ele falou, ele falou: de mim saiu o poder. Aí Jesus ficou procurando. Ele já sabia que era ela, não é mesmo? Mas ele faz um charme. Ele dá uma rodadinha para lá, para cá. E de repente a moça sai toda trêmula, com medo. E fala: mestre, foi eu que te toquei. E aí a Bíblia fala que ela lhe contou toda a verdade. Ela contou para Jesus tudo que ela viveu nos 12 anos. Tudo que ela enfrentou. Tudo que ela passou. Toda a decepção. Todo o abandono. Tudo aquilo que trouxe tristeza, amargura. E ela fala: mas hoje foi o meu dia. Hoje foi o dia que eu saí de casa e disse: eu não vou voltar para casa do mesmo jeito que eu estou saindo. Hoje eu coloquei no meu coração que eu já tinha tentado de tudo, mas hoje era o meu dia. E eu resolvi sair de casa. E quando eu saí de casa, eu fui ao seu encontro, eu encontrei uma multidão.
Mas eu falei, essa multidão não vai ser barreira, eu vou. E de repente eu coloquei na minha mente, se eu só tocasse nas suas vestes, eu sabia que eu seria curado. E eu toquei. Quando eu toquei, na mesma hora eu fui curada. Na mesma hora. Eu que esperei há 12 anos, instantaneamente eu fui curada. E ela chorando aos prantos, falando com ele, contou-lhe toda a verdade. Sabe, meu irmão, existe momento na nossa vida que nós precisamos conversar com Jesus, porque nós precisamos parar de ir atrás de uma religião. Nós precisamos parar de seguir uma religião e ter encontro com Cristo, porque quem transforma a vida de pessoas não é uma religião, é Jesus chamado o Cristo. E quando você fala para Ele toda a sua verdade, Ele transforma a sua vida. Existem pessoas decepcionadas com igreja, com religião, mas eu não encontrei ninguém nessa vida que é decepcionada com Jesus Cristo, quando o seu encontro for verdadeiro com Ele. Porque o encontro com Cristo é que transforma. É o encontro com Cristo que sara. É o encontro com Cristo que levanta aquele que está caído. É o encontro com Ele. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu preciso desafiar você. Eu preciso dizer para você que o seu posicionamento aqui hoje eu preciso falar para Ele toda a verdade. E ela contou toda a verdade. Cara, que extraordinário. Quando os céus param, sabe? Jesus parou. Hoje o céu para. O céu para quando alguém toca nele. Os céus manifesta quando alguém de fato vem a um culto com o único propósito de tocar Jesus, de glorificar o nome dele, de exaltar a ele. Eu quero fazer parte de uma geração que está rasgando o coração às escondidas, que chora no seu lugar secreto, que clama a Deus com sinceridade, com verdade. Uma geração que diz assim: Senhor, eu quero começar a ter ousadia de orar por aqueles que estão enfermos. Na onde tem um doente, eu quero ir lá orar. Porque eu preciso começar a exercer aquilo que é sobrenatural. Como que eu vou viver o sobrenatural quando eu não oro para que ele aconteça? E é tão difícil viver o sobrenatural porque ele não é comum nas nossas vidas. Mas você sabe por que Pedro orou com tanta ousadia? E ele falou para aquele mendigo: levante e anda. Porque o sobrenatural era comum na vida dele. Aquele cara vivia o sobrenatural toda hora, todo momento. Então quando ele viu o mendigo, falar para o cara levante e anda era a coisa mais fácil. Falar para aquele coxo: levante e anda. Quando eu e você começarmos a viver o sobrenatural, aí começa a entrar dentro de nós uma autoridade espiritual. E aí você começa a ter uma fé que é inabalável. E aí então você começa a viver coisas que você nunca viveu. E aquilo que você nunca viveu passa a ser comum. Porque eu tenho que dizer uma coisa para você. Não é comum a doença matar um cristão. Não é comum um jovem morrer de coronavírus. Não é comum uma pessoa morrer de câncer. Não é comum. Só é comum no meio de uma geração que não crê no sobrenatural. Porque você não via isso no meio da igreja de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que todos que foram até eles foram curados. Sabe o que é comum? E o que tem que ser comum no nosso meio? A pessoa doente sair daqui curada. A pessoa que entrou aqui com depressão sair sarada. A pessoa que chegou aqui com o lar destruído sair aqui com o lar reconstruído. Isso sabe por quê? Porque nos céus não há doença. Nos céus não há destruição. Então Jesus falou que as coisas do céu precisam alcançar a terra. Quando o céu desce na terra, então a terra parece com o céu. Então tudo aquilo que é ruim passa a não ser real. Mas se tudo isso está real, porque nós precisamos pensar sobre a nossa fé. A fé que eu vivo, a fé que eu acredito, ou ela testifica a respeito de mim, ou ela apenas mostra de fato quem eu sou.
A fé que eu penso, ela precisa testificar a respeito de mim. Porque aquela mulher, ela falou, oh, peraí, se eu tão somente tocar, ela pensou, e ela colocou em prática aquilo que ela pensou. E quando ela colocou em prática, o resultado foi real. Você acha que um dia eu já não fui em vários lugares? Um dia eu tive com o Tércio, e nós fomos orar, e ele estava orando com uma irmã, e a irmã, ela tinha um problema nos pés, e ele falou, posso orar? Ela falou, pode. Mas ela mesmo ficou com medo, e eu do lado com mais ainda. Aí sim falou, eu vou orar, e o seu pé vai crescer. Aí, meu, esse cara começou a orar, me deu um desespero. Eu falei, Deus, meu Deus, meu Deus. E orava até para o outro lado. Aí eu fechei o olho, né? Eu falei, nossa, será que quando eu abrir vai acontecer isso mesmo? E eu fiquei naquele negócio, sabe? Aí Tarcísio orou com uma fé, com uma ousadia. Aconteceu? Não aconteceu. Mas eu fui embora tão envergonhado. Porque sabe o que eu vi? Um jovem desafiando uma vergonha e tudo para começar a exercer a fé. Ainda que aquele dia não aconteceu. Esse moleque não para de orar todos os dias. Até que o sobrenatural aconteça. E ele começa a ser comum. Eu tenho conversado com o Guilherme várias vezes sobre o pai dele. Todas as vezes, quando chega uma notícia, ele manda mensagem chorando que está tudo bem, porque a notícia foi a melhor. Quando a notícia é ruim, ele manda mensagem assim para mim, já não sei mais no que acreditar. Eu falei, Guilherme, cara, se a gente quer viver o sobrenatural, quando as notícias são ruins, a gente precisa glorificar e acreditar que aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, ele é real na minha e na sua vida. Eu não tenho que duvidar, eu tenho que acreditar. Deus está nos dando uma oportunidade de viver o que a gente nunca viveu e de experimentar o que nunca experimentamos. Tudo o que Ele está procurando é uma geração que se posiciona. Eu não sei quantos aqui hoje estão dispostos a se posicionar. Eu não sei quantos aqui estão dispostos a fazer a oração da fé. Eu não sei quantos estão aqui para dizer, Senhor, eu sei que eu preciso vencer os pecados, para que quando eu colocar o meu joelho no chão, os céus possam se manifestar em meu favor. Nós precisamos começar a acreditar que nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos colocar nossa vida no prumo. Nós precisamos ter vergonha na cara de parar de fazer as coisas erradas, para que o Espírito Santo de Deus encontre alguém, para que Ele faça o sobrenatural acontecer. Nós precisamos parar de acreditar que culto tem a ver com simplesmente cantarmos 2, 3 louvores e seguir uma liturgia. Eu quero chegar dia nesse lugar de tudo ser bagunçado. Eu tenho orado a Deus e Deus bagunça o nosso culto, tira essa ordem que nós temos, sabe, essa liturgia que praticamente quase é morta. A gente chega no culto, sabe tudo o que vai acontecer. Eu queria chegar num culto e não saber nada que vai acontecer, porque o Espírito Santo começa a mover, o sobrenatural começa a acontecer, e de repente a gente inverte tudo. Deus fala, prega, que hoje nem louvor vai ter, ainda mais esses caras ruins cantando. Guilherme? Para com esse negócio. Ele fala, não aguento mais ouvir esses caras cantando. Para com isso, vamos direto para a mensagem. Mas sabe viver algo sobrenatural? De repente a gente está aqui, no meio de um louvor. A gente de repente cai de joelho no chão. E pessoas começam a chorar. Outras começam a ser batizadas pelo Espírito Santo. Alguém que estava enfermo sente dentro dela um fluir. E sabe que foi curado. E de repente começa a glorificar e dizer, ei, Deus me curou. Alguém que sente, sabe que chegou deprimida, chegou opressiva. E de repente no meio do culto uma libertação invade o coração dela, uma alegria invade o coração. E ela começa a dizer, ei, eu fui libertada aqui nessa noite. Convido você a colocar de pé. Se você tem sede de viver o sobrenatural, se você está com sede de viver algo real, se você realmente quer sair dessa vida que você está levando, que cansa, essa vida que é tão passageira,
essa vida que não tem graça. E às vezes a gente acha que isso é tão bom. E a gente acha que isso é bom, sabe por quê? Porque a gente não experimentou aquilo que é sobrenatural. A gente não experimentou o impossível. E parece então que o impossível não é para nós. Mas como aquela mulher creu, eu também creio. Eu creio num novo tempo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que a gente só precisa tocar. Vamos exercer a nossa fé aqui hoje. Você que está vivendo algo impossível na sua vida. Você que está vivendo algo que você diz, isso não é possível. O Deus impossível está aqui hoje. Ele está aqui nesse lugar. O que eu preciso? Eu preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele. E quando eu tocar, ele vai parar. E ele vai falar para mim, contar a minha história para ele. Eu tenho contado alguns dias a minha história para ele. E dizendo a ele que eu quero experimentar mais. As luzes vão se apagar. Esse é o seu momento com ele. Qual que é a multidão que te impede? Os teus pensamentos? O que está te impedindo? Hoje é o seu momento de romper. É o seu momento de romper. É o seu momento de dizer, hoje eu vou romper. Hoje eu vou romper com o medo de orar com ousadia. Hoje eu vou romper com esse medo, com essa vergonha. Hoje eu vou romper. Porque existe algo dentro de mim. Existe algo que eu carrego. Existe algo que precisa fluir da minha vida. Existe algo que precisa transbordar de dentro de mim. Não pode transbordar o medo, mas tem que transbordar a ousadia. Não pode transbordar a dúvida, porque na onde tem dúvida não há fé. Porque a Bíblia fala, não pense o homem de dois pensamentos, que vai orar e vai receber alguma coisa, porque não vai. Então nessa noite eu desafio você a orar sem sombra de dúvida. Que você possa orar com convicção, Deus, eu quero viver o sobrenatural. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Começa a visitar a cada coração aqui hoje, Deus. Existem pessoas nesse lugar, Senhor, que entrou aqui presa no pecado, mas em nome de Jesus seja liberta. Pessoa que chegou aqui deprimida hoje, ó Deus, seja liberta em nome de Jesus. Pessoas que chegou aqui hoje com o coração, Senhor, destruído, seja restaurada e restaurada em nome de Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. Há um poder sobrenatural neste lugar, que flui direto do trono de Deus. Não aceite mais viver a vida que você está levando. Você foi chamado por Deus. Você foi chamada por Ele para viver para Ele e o sobrenatural dEle. Não viva a vida que você está levando, porque não é a vida que Deus preparou para você. Aquela mulher há 12 anos estava vivendo um fluxo de sangue. Não era o que Deus tinha para ela. Ela estava indo de mal a pior. Mas um dia ela ouviu a palavra e ela colocou crédito na palavra de Deus. Aleluia. Hoje chegou o seu dia de você abandonar a vida que você está levando, porque Deus tem uma vida extraordinária, poderosa para você. Creio, Deus. Aleluia. Aleluia. Batiza com o Espírito Santo aqui hoje, Jesus. Nos dá ousadia de orar. Nós queremos viver ousadia, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo. Aviva a tua igreja. Restaura o teu povo. Nós oramos por libertação, por cura. Nós colocamos nome na nossa cura. E nós falamos, Senhor, nessa noite, cura o Henrique em nome de Jesus. Nós oramos aqui hoje por cura de câncer. Então nós oramos, cura a Soraya desse câncer que assola a vida dela.
nós oramos, ó Deus, tira toda a depressão do nosso meio. Aleluia. Aleluia. Amém. É nesse espírito que convido você, meu amado, a declarar ao nosso Deus que Ele é um Deus impossível. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus de milagre. Enche o seu coração de esperança e cante isso conosco. Enche o seu coração de esperança e creia, creia e cante, cante. Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Declare: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Declare: venha, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declara, igreja: o Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus do impossível. Pai, nós te adoramos esta noite, ó Deus, e te bendizemos pela tua palavra. Aleluia, Senhor. Queremos, ó Deus, te adorar.